O Brasil é a nossa fonte de inspiração. E os brasileiros, os grandes personagens das histórias que contamos todos os dias, de todos os cantos do país. Existimos para transformar realidades, para ajudar a fazer as perguntas certas com inteligência e distribuir conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias. Cobrimos, reverberamos. Tudo para chegar na intimidade de cada história. Histórias que nos revelam, nos aproximam e nos mudam. Investigamos acontecimentos relevantes com detalhamento. Analisamos as diversas faces que compõem todo e qualquer fato. Alcance com profundidade e responsabilidade. Como fazemos? Com diálogo, informação e opinião forte, respeitando a de cada um, refletindo a diversidade que nos faz brasileiros. Somos um canal de troca e interatividade. Saber primeiro, entender melhor. Criar juntos conteúdo para todas as audiências. Nosso propósito é fortalecer a sociedade democrática com jornalismo confiável. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. Ajudamos a transformar o Brasil porque nossas histórias mexem com as pessoas. E não é isso que fazem as boas histórias? Somos agentes de mudança e mudamos junto com o país que traduzimos. Inovação é cotidiana. Estamos todos conectados. Somos Brasil. Somos o nosso ontem, o hoje e estamos comprometidos com o nosso amanhã. Somos Globo. Boa noite. Hoje nós vamos conhecer quem são os comandantes de empresas mais bem avaliados do país. Eles são os Executivos de Valor 2020, selecionados pelos maiores headhunters que atuam no Brasil. Há 20 anos, a convite do Valor, esses caçadores de talento escolhem em cada segmento da economia o executivo que mais se destaca. Quase 200 de CEOs ao longo desses 20 anos subiram ao palco para buscar seu troféu. Contam nessa seleção competência, capacidade de liderança, capacidade de comunicação e o atributo que é cada vez mais valorizado, que é a capacidade de conduzir a empresa dentro das melhores práticas ambientais, sociais e de governança. A pandemia, que trouxe tanta tragédia ao mundo todo, que mudou as nossas vidas, a nossa organização de trabalho, trouxe desafios impensáveis para o comando das organizações. E não apenas os desafios decorrentes da crise econômica, nós tivemos que rapidamente adaptar nossas rotinas para o teletrabalho, por exemplo. No caso do Valor, a pandemia nos levou a ampliar e muito a cobertura e mudou a nossa forma de apurar a notícia, de editar nossos sites, o jornal, todos os nossos produtos. E, obviamente, também mudaram nossos eventos. Eles passaram a ser virtuais. E é assim, nesse encontro virtual, que nós vamos conhecer hoje quem são os executivos de valor. O evento dessa noite será comandado por Estela Campos, que é editora de carreira do jornal, que foi quem criou não só este prêmio, mas todos os outros e publicações que o Valor tem na área de RH. Antes eu vou convidar Frederica Char, o Fred, CEO da Editora Globo e agora também do Sistema Globo de Rádio, para saudar nossos premiados e o público que nos acompanha. Fred, por favor. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 20ª edição do Executivo de Valor, agora em 2020. Infelizmente, dessa vez, sem festa, né? Estamos no meio da pandemia, não podemos ter aglomeração, mas sem perder o brilho, sem perder o entusiasmo de celebrar, ainda que à distância, todos os executivos que entraram na lista desse ano. Uma lista que é dificílima de entrar, temos um júri formado pelos 16 principais headhunters do Brasil, a quem eu aproveito para agradecer o tempo dedicado a participar desse projeto, e 2 turnos, uma votação e uma discussão super minuciosa, que assegura que quem ganhou, de fato, reuniu todas as qualidades, todas as condições para fazer parte da lista. Uma lista muito competitiva, 2/3 da lista
também de novos participantes, estão ganhando pela primeira vez. E aí meus parabéns a quem conseguiu entrar na lista e meus parabéns também àqueles que estão ganhando pela segunda ou terceira ou mais vezes. Parabéns por conduzirem a empresa de vocês com uma pegada de transformação, né? Todos nós vivemos uma economia que está sendo disrompida por novas tecnologias em todos os segmentos. O Brasil também com seus desafios, com a dificuldade de retomar crescimento e conseguir transformar as empresas num cenário desse, sem perder a sua essência, é de fato um feito que merece ser celebrado e merece ser premiado. A lista começou a ser produzida antes da pandemia, a gente não imaginava que fosse vir o vírus em março, mas mesmo assim, eu tenho certeza que os vencedores desse ano vão dividir conosco hoje os desafios que tem sido liderar as empresas na pandemia e um olhar daqui para frente. De fato, muitas coisas mudaram para sempre e a forma da gente gerenciar nossas equipes, de criar cultura, o próprio uso do escritório, eu acredito que não será mais como antes. Espero revê-los todos em breve. Quero poder entregar o troféu pessoalmente, sem aglomeração, respeitando todo o protocolo, toda a segurança de saúde, mas não deixar também passar em branco essa vitória que, de fato, merece ser muito comemorada. Um abraço e até breve. Para chegar aos premiados em 19 setores da economia e também nas categorias Startup de Sucesso, Presidente do Conselho de Administração, Jovem Liderança, Ativismo Social e Transformação Digital, os nossos jurados apresentaram 450 nomes. Não foi simples chegar aos 23 indicados que serão conhecidos hoje. Entre as habilidades destacadas pelos jurados está a capacidade dos executivos de estarem à frente do que o mercado quer, de construir times de alta performance, de olhar para a reputação organizacional de suas empresas e também ter um olhar para a inovação e para a transformação digital. O nosso júri é formado por 16 empresas de seleção e recrutamento de executivos do Brasil que são associadas à ESC, uma organização global que reúne as empresas do setor com as melhores práticas e que está presente em 70 países. Vamos saber também o que eles acreditam que serão os grandes desafios para suas empresas no pós-pandemia e quais conselhos eles têm para os jovens que querem fazer carreira no mundo corporativo. Bem, agora vamos conhecer os executivos eleitos na 20ª edição do Prêmio Executivo de Valor. No setor de agronegócio, o executivo de valor deste ano é Fábio Venturelli, CEO da São Martinho. Eu quero agradecer ao Valor e à comissão julgadora por esse reconhecimento excepcional em um ano tão desafiador. Quero dedicar esse prêmio à minha família, pelo apoio incondicional, e ao Conselho e colaboradores do Grupo São Martinho, que de forma responsável e segura vem representando o agronegócio no Brasil. Muito obrigado. O desafio para os CEOs pós-pandemia, na minha cabeça, eles têm 3 dimensões. A primeira é, mais uma vez, construir organizações resilientes, porque ficou provado que não existe cenário impossível e nós temos que estar preparados para cenários extremamente desafiadores, como foi a pandemia. O segundo é uma preocupação e buscar entender o elemento humano. O elemento humano sairá transformado de tudo isso que a gente passou. E nós, como CEOs, precisaremos entender e ter a capacidade de nos comunicarmos com o elemento humano dentro dessa nova realidade. O terceiro ponto, que eu julgo ser de suma importância, é a inovação. Fica cada vez mais claro o papel da inovação para que as empresas consigam ser vencedoras. Não só as empresas, mas como as pessoas que compõem a empresa consigam ser vencedoras em qualquer tipo de desafio. Com relação ao jovem que está ingressando no mercado de trabalho, eu acho que a primeira grande mensagem é que ele busque ser flexível. A flexibilidade vai fazer parte da nossa nova realidade mais do que nunca. E o jovem tem esse papel a desempenhar. O segundo, eu acho que o jovem precisa de foco.
ele precisa ter as competências bem desenvolvidas para poder desempenhar o seu papel de uma forma muito efetiva. O terceiro ponto vai ser a comunicação dentro desse ambiente digital. O jovem vai precisar se fazer reconhecer dentro das organizações. E a habilidade de se comunicar, de se fazer presente, será fundamental. No setor de bens de consumo, o prêmio vai para João Paulo Ferreira, presidente da Natura & Co. da América Latina. Muito obrigado por esse prêmio, em nome desse coletivo que é a Natura & Co. Pensando nos desafios que nós vamos enfrentar pós-pandemia, me ocorre lembrar dos ganhos que tivemos, né? Essa pandemia alterou hábitos de consumo, de compra, de trabalho, em meio a tantas perdas, tantos medos, tanto estresse, também floresceu a colaboração, a criatividade, a resiliência, a flexibilidade. Para mim, um dos maiores desafios pós-pandemia, ao retornarmos ao que vai ser esse novo normal, é não perder esse ganho que transformou a empresa e sua capacidade de reagir à realidade. Quem sou eu para dar conselhos? Mas eu acredito que todo executivo tem que estar aberto a aprender. Não tenha certezas. Seja curioso e cerque-se de pessoas talentosas e que comunguem valores muito parecidos com o seu. Porque nos momentos difíceis, isso é o que vai fazer a diferença. O próximo executivo foi premiado 2 vezes pelo setor de comércio e também pela categoria Transformação Digital. O nome dele, Frederico Trajano, presidente do Magazine Luiza. Obrigado pelo prêmio, uma honra para mim receber ele do Jornal Valor. Bom, os desafios do CEO para esse período pós-pandemia, eu acho que colocaria em 2 pontos fundamentais. O primeiro, eu acho que a sociedade ela vai sair mais digital no pós do que no pré-pandemia. Então, acho que os negócios eles têm que se digitalizar de uma maneira muito mais acelerada. Então, acho que qualquer CEO precisa de uma agenda forte e efetiva de transformação digital, senão, de fato, vai perder market share, vai ficar para trás nesse mundo pós-pandemia. Para os jovens, que estão entrando no mercado de trabalho, minhas 2 dicas são, primeiro, eu acho que é a mentalidade de crescimento, versus a mentalidade fixa, mentalidade de estar sempre aprendendo, de ter humildade, capacidade fuçativa, estar sempre correndo atrás do conhecimento, nesse mundo VUCA de mudanças constantes, no qual as empresas não podem parar de aprender, E não é porque você saiu da faculdade, fez um doutorado, que aquele conhecimento basta. Todo ano, o que você precisa adquirir de conhecimento é novo, é como se estivesse começando um capítulo em branco. Então, conhecer, aprender sempre, E, por final, acho que uma dica que eu estou, hoje a gente tem muito uma desigualdade que não é social só, mas também educacional. E, geralmente, as pessoas que estão assumindo, ou que têm carreiras brilhantes pela frente, são super bem formadas, Eu falo que é quase uma aristocracia intelectual. O cuidado dessa aristocracia intelectual é não viver numa bolha, porque, principalmente, se você é um profissional num país como o Brasil, você vai ter como clientes, como funcionários, pessoas que não foram criadas na sua bolha. Então, tem uma frase do Papa Francisco que eu gosto muito, que é: saia da sacristia, vá até a ponta, entenda a realidade como ela é, não fique só dentro do escritório, menos ainda agora com home office, que você não sai nem de casa, Então, a gente tem que ir para o campo, tem que sentir a realidade dos homens de frente, das mulheres de frente. Então, ter essa capacidade de ir ver, de ir na base, na ponta, entender a realidade como ela é e não aquela que a gente aprende só em livro acadêmico. No setor de educação, o executivo de valor é Marcos Lisboa, CEO do INSPER. Antes de mais nada, quero agradecer o prêmio concedido pelo Valor Econômico. A pandemia trouxe imensos desafios, além do mais, para uma escola. A transição para o mundo remoto foi muito abrupta, e trouxe desafios tanto para dentro da sala de aula quanto para a gestão da escola. Acho que o desafio pós-pandemia vai ser aprender a conciliar esses 2 mundos. O que pode ser remoto, e funciona muito bem remotamente, às vezes até
uma rua mais produtiva, e o que deve ser presencial. A nova geração ela tem a vantagem de ter acesso a uma série de técnicas de linguagem, né, que hoje estão muito mais disponíveis, né, de uma estatística mais avançada, a linguagens de computação. Né. Acho que é importante para o jovem hoje ter o domínio dessas competências. Né. Isso traz o benefício para a sua carreira, a capacidade de analisar dados com cuidado, né, a capacidade de extrair informação dessas imensas bases de dados e informações que hoje estão disponíveis. Em segundo lugar, eu diria, sempre faça o dever de casa. Né? Acho que a gente tem que estar sempre preparado para entender o assunto com cuidado, no detalhe, e sempre desconfie das primeiras informações. Sempre desconfie da primeira versão das histórias. Sempre mergulhe com muito cuidado nos temas, nos diagnósticos, para garantir que a ação seja a mais adequada e eficaz possível. O prêmio no setor de energia vai para Miguel Setas, CEO da EDP. Olá a todos, eu queria começar por agradecer ao Valor esta distinção. Gostava de comentar aquilo que vão ser os desafios do pós-pandemia, dos gestores do pós-pandemia. Eu diria que esta pandemia teve um cair de ficha para todos nós, que é os conceitos de sustentabilidade nos quais nós estamos ancorados foram limitados na gestão desta pandemia. Nós todos olhamos para o tripé da sustentabilidade, que tem a dimensão ambiental, a dimensão social, a dimensão económica, mas parece que nos esquecemos da preservação da vida do homem, da preservação daquilo que é mais essencial na existência humana, que é da nossa própria vida. E, portanto, nós achamos que é necessário subir o tom da sustentabilidade. Para os jovens que estão a chegar agora, uma referência de um poeta, que é um poeta português, não podia deixar de o fazer, Fernando Pessoa, que através do seu heterónimo Ricardo Reis, diz que nós, para sermos grandes, não é? Temos que ser inteiros. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser tudo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. E isso significa que nós temos que ser plenos naquilo que fazemos à nossa volta. E acho que essa talvez seja a melhor recomendação para as pessoas que estão a chegar agora ao mercado de trabalho. A grandeza da humanidade está na nossa plenitude, naquilo que é usarmos a cabeça e usarmos o coração em toda a sua largura de banda. E, portanto, acho que é isso que gostaria de dizer aos jovens. Na indústria da construção civil, foi Antônio Joaquim de Oliveira, presidente da Duratex. Muito obrigado pelo prêmio de Executivos de Valor, é uma grande honra. Eu acho que o maior desafio que nós, CEOs, vamos enfrentar no pós-pandemia é estabilizar as empresas para esse novo normal. Quais serão os novos cenários, como que a pandemia vai influenciar nos nossos negócios, os novos hábitos da população vão levar a isto. Esse eu acho que é o grande desafio. Uma boa leitura disso vai facilitar o trabalho para frente. Se um jovem estivesse começando hoje na carreira, eu incentivaria ele a desenvolver as habilidades generalistas e não especialistas, que ele buscasse ter uma visão multinegócios, que ele buscasse entender tanto de RH quanto de finanças. Eu acho que o futuro será dos generalistas. Na indústria da moda, o vencedor este ano foi Alexandre Birman, CEO da Arezzo & Co. É um motivo de muita alegria, de realmente uma conquista muito grande, poder receber esse reconhecimento do jornal Valor Econômico, qual é meu grande veículo de informação diário, online, para todos os acontecimentos. Ser um CEO nesse momento requer, sobretudo, muita flexibilidade, uma agilidade enorme para implementar novas ideias, testar novos modelos e, principalmente, saber engajar, liderar, estando próximo a seu time. Gostaria de recomendar a quem está ingressando agora no mercado corporativo, eu diria que o principal ativo que você precisa para se destacar é a sua capacidade de entendimento da cultura da empresa que você está trabalhando. Entender o que você pode fazer de diferente, o valor que você pode agregar
é propor, é ser provocativo, é não aceitar o status quo como ele é, estar sempre à frente do seu tempo, inovando. Cada vez mais, capacidade de se reinventar é pré-requisito para a sobrevivência. Na indústria química e petroquímica, o executivo de valor este ano é Luiz Henrique Guimarães, presidente da Cosan. Obrigado aqui pela oportunidade, né, e obrigado pelo prêmio aí tão importante recebido. O que a gente aprendeu muito nessa pandemia é a força da tecnologia, da aceleração dos processos de digitalização, da capacidade das equipes trabalharem sobre novos modelos de operação, com pessoas em home office, pessoas no escritório, pessoas na rua, né? O nosso grupo, a maioria dos funcionários estão na operação, seja nas usinas, seja na ferrovia, seja nas fábricas de lubrificantes, né? Seja na operação de gás. Mas a gente conseguiu, nesse modelo, criar uma maneira de operar muito eficiente e que vem funcionando e certamente vão deixar oportunidades para o futuro de eficiência, cooperação e digitalização dos negócios, né? Então, os desafios serão como recompor essa demanda, né? A demanda vem se recuperando ao longo dos últimos meses, mas ainda tem um caminho a chegar ao pré-pandemia. As relações com os clientes, né? Que obviamente vão exigir ainda mais proximidade, confiança e com evolução de novos modelos de negócio baseados em mais digitalização e, obviamente, uma plataforma muito sustentável, né? Acho que o mundo acordou, né, as pessoas acordaram para a importância da interconectividade, né, e os impactos não só no clima, mas na saúde das pessoas. Então, acho que é uma agenda, né, importante na área de sustentabilidade social e com muito foco na melhoria da governança e transparência das empresas, com o seu mercado, com os seus funcionários. Quanto ao segundo ponto, né, o que o conselho eu daria para um jovem ingressando no mercado de trabalho? Acho que o primeiro é não pare de aprender nunca. Esteja aberto à adaptação e esteja aberto ao aprendizado. A segunda coisa, muita humildade, né? Acho que essa crise mostrou que as soluções que a gente aprendeu ao longo da experiência da vida ou na academia, etc., tiveram que ser adaptadas, né? Um problema novo, uma sincronia, né, mundial de uma recessão combinada com uma queda brutal de demanda, né, e afetado por um fenômeno que não era econômico, era de saúde, fez com que a gente tivesse a certeza de que a gente não sabe tudo, que a gente tem humildade para construir soluções em conjunto com outras empresas, com outras pessoas, com outras entidades, para que a gente possa enfrentar fenômenos novos. Então, acho que essa capacidade de você ter a humildade de saber que não sabe tudo, trazer para perto de você pessoas que te complementam, né? Então, o impacto da diversidade é fundamental nisso, né? Pessoas diferentes contribuem com pensamentos diferentes e abordagens de problemas diferentes, e principalmente a capacidade de se adaptar, né, com o aprendizado que vai surgindo ao longo do processo. No setor de infraestrutura, o vencedor é Bruno Serapião, diretor-presidente da Hidrovias. Primeiro, queria agradecer ao Valor Econômico por esse prêmio. É uma honra estar aqui numa publicação que efetivamente muda o mundo dos negócios do Brasil. O maior desafio dos CEOs nesse mundo pós-pandemia é a gestão da sua cultura. A cultura que antigamente era colocada dentro dos escritórios com as interações pessoais, hoje tem um novo elemento, que é o elemento do home office, onde as pessoas precisam interagir por meios eletrônicos. Isso advém da necessidade de termos novas tecnologias para os nossos negócios, tanto na relação com os fornecedores e com os nossos clientes. O conselho que eu deixo para os jovens ingressando no mercado de trabalho é o conceito de autoaprendizado. Saindo de uma faculdade ou saindo de um curso e ingressando numa companhia, a cada ano tem que se reavaliar e ver que habilidades são necessárias para o próximo ano. E esse é um conceito que vai perdurar para os próximos 30 anos na carreira de qualquer um. No setor de máquinas e equipamentos, o vencedor é Harry Schmelzer, presidente da WEG. Quero primeiramente agradecer o Valor pela premiação. Receber reconhecimentos como este é sempre muito gratificante e nos fortalece e motiva para continuar enfrentando e superando desafios. Aos desafios pós-pandemia, queria destacar 2 deles. O primeiro, enquanto não tivermos a vacina, é manter as operações seguindo rígidos protocolos de segurança e continuar realizando campanhas de conscientização, de modo a garantir todos os cuidados para evitar uma segunda onda de contaminação. O segundo grande desafio é a adoção de estratégias e planejamentos flexíveis, planejamentos adaptáveis à volatilidade e incertezas que ainda teremos em relação à recuperação econômica. Isto sempre equilibrando as visões de curto e longo prazo.
Foco em resultados, empatia e estar disposto a estudar e aprender permanentemente sempre foi, na minha opinião, o perfil, as características para alguém desenvolver uma carreira de sucesso. Em aprender e estudar permanentemente nos dias de hoje, temos que destacar as habilidades em lidar com ferramentas e tecnologias como Lean Office, ciência de dados e inteligência artificial. E similar para os jovens ingressando nas áreas industriais ou de engenharias, que deve se aprofundar nas ferramentas de Lean Manufacturing e soluções digitais para a indústria 4.0. No setor de mineração e siderurgia, o prêmio vai para Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Olá a todos, obrigado pelo prêmio. Eu vejo 2 grandes desafios. O primeiro é o desafio das pessoas. Os CEOs precisarão estar ainda mais próximos dos seus times, exercendo a empatia, criando laços com suas equipes, priorizando temas como saúde e bem-estar e priorizando temas importantes como a diversidade e inclusão. E o segundo grande desafio é o tema ASG, meio ambiente, social e governança. Para que as empresas possam continuar existindo e crescer em seus negócios, esse tema que ganhará cada vez mais importância precisará fazer parte cada vez mais intensa da agenda do CEO. O conselho que eu daria para o jovem é manter a paixão e ter a cabeça aberta para se adaptar constantemente às mudanças pelas quais o mundo passa. Na indústria de papel e celulose, o executivo de valor escolhido é Walter Schalker, CEO da Suzano. Eu quero agradecer ao Valor a oportunidade de estar recebendo esse prêmio. Mas eu quero agradecer também aos 15 mil colaboradores da Suzano que fizeram conquistar esse prêmio. Suzano e todas as empresas precisam se preparar para o futuro numa mudança fundamental. E os CEOs precisam olhar pós-pandemia numa ótica que o mundo será diferente. O mundo será mais digital. O mundo será mais ambiental. A relação entre as pessoas vai ser bastante diferente. E é assim que nós precisamos construir a companhia do futuro. Para aqueles jovens que estão entrando na empresa agora, é fundamental dizer que vocês têm que estar preparados para um mundo novo, para um mundo diferente. E vocês vão ter que transformar o status quo que nós vivíamos, transformar a sociedade que nós vivíamos. No setor de saúde, a escolhida foi Denise Soares dos Santos, CEO da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Olá, muito obrigado por esse prêmio especial do Valor Econômico. Eu gostaria de falar um pouco sobre os desafios pós-pandemia e uma coisa muito certa. Um dos principais desafios do CEO é lidar com incertezas o tempo inteiro. Isso certamente não muda pós-pandemia Covid-19. Acho que talvez o que fique mais crítico e é importante focar e prestar atenção é que cada vez mais a colaboração é algo fundamental. Olhar para o ecossistema como um todo e entender que as partes que interagem no ecossistema consolidam negócios e modelagens de negócios diferentes. Especialmente no segmento da saúde, temos ainda um setor muito descentralizado. Eu acho que ficou claro e muito evidente que a palavra ecossistema e colaboração é muito importante. E se nós pensarmos nos jovens que estão entrando no mercado nesse momento, a partir agora do próximo ano, ou já estão chegando no mercado de trabalho, eu pessoalmente colocaria 3 pontos se é que podemos chamar de conselho, mas 3 pontos de atenção que eu acho muito importante. Primeiro, estar sempre abertos a oportunidades. Eu, antes do mercado da saúde, eu trabalhei 20 anos numa mesma companhia, na Siemens, e a cada 3, 4 anos eu mudava de setor. Bem verdade que muitas vezes peguei um setor que eu achava que talvez fosse pouco interessante, mas para frente fui descobrir que isso ajudou a ganhar conhecimento, a ganhar mais maturidade, enfim, estar aberto às oportunidades é muito importante. No setor de serviços, quem recebe o prêmio é Renato Franklin, presidente da Movida. Olá, muito obrigado pelo prêmio, é uma honra estar aqui. Falando desse mundo pós-pandemia, o nosso desafio enquanto CEO passa para mim por 4 coisas. A primeira delas é foco, são muitas oportunidades, a gente tem que escolher qual oportunidade a gente vai perseguir e colocar aquilo ali como prioridade e não sair dando tiro para tudo quanto é lado. Segundo, disciplina, acompanhar aquilo que a gente decidiu fazer até o fim, com disciplina, olhando todo dia, definindo KPIs e medindo aquilo. Terceiro, profundidade, olhar até o fim, olhar com detalhe mesmo, com bastante granularidade. E o quarto, agilidade, esse mundo exige agilidade para transformação, é o
que eu recomendo aí de 4 pilares quando eu converso aqui com a nossa equipe. Um conselho para quem está começando a carreira. Acho que o principal ponto de quem está começando a carreira é a gente focar no aprendizado. Muitas vezes a gente vê o jovem talento querendo fazer uma carreira muito vertical. Eu sempre brinco que é melhor a gente fazer movimentos horizontais, adquirir base no início da nossa carreira, bastante conhecimento, e que todo esforço, gente, no médio e longo prazo, ele é recompensado. Então, às vezes, pode parecer que a gente está trabalhando ali mais e não está vindo tanto retorno. No médio prazo, isso faz diferença e traz retorno. Então, foco no aprendizado e não na promoção vertical. Essa é a minha principal mensagem. Em serviços digitais, foi Davi Vélez, CEO do Nubank. Olá, sou Davi Vélez, fundador do Nubank. Queria agradecer ao Valor pelo prêmio. Os CEOs na pós-pandemia no Brasil vão ter grandes desafios. Pessoalmente, eu acho que o maior desafio vai ser mobilizar as empresas para ajudar na reconstrução do país. Essa pandemia vai criar realmente estragos na economia brasileira e acho que vai ser um grande papel de todas as empresas trabalhar juntas para reconstruir setores importantes dessa sociedade. O primeiro conselho que eu daria para qualquer pessoa começando a sua carreira é aprenda a programar. Programação de computador hoje é tão importante como o inglês. E aí vai ser cada vez mais uma skill importante para qualquer executivo. E segundo, eu recomendaria às pessoas jovens procurarem empresas que tenham culturas modernas, culturas que sejam horizontais, que tem muita autonomia para as pessoas jovens e se colocarem em situações de muita aprendizagem. Aproveitar essas culturas horizontais de grande desafio para realmente aprender e crescer nas empresas. No setor de serviços financeiros, o vencedor este ano foi Guilherme Benchimol, presidente da XP. Eu agradeço mais uma vez o prêmio, eu fico extremamente honrado por ter sido escolhido melhor CEO do segmento financeiro. E sobre a pergunta, eu diria que o maior desafio de todos os líderes é inspirar seus times a atingirem metas impossíveis e através deles chegarem lá. Independente da pandemia, eu sempre digo que essa é a missão mais importante de todo líder. Mas a pandemia, acima de tudo, fez com que os CEOs de empresa fossem obrigados a cada vez mais cuidar dos seus times, né? E o tema qualidade de vida talvez seja o tema mais relevante nos próximos tempos, né? As pessoas aprenderam que é possível, sim, trabalhar de casa, é possível, sim, ser mais eficiente, e eu diria que vai ter uma mudança grande na forma como se trabalha. Então, eu diria que esse é o maior desafio no pós-crise. Eu diria que as principais competências que eu busco nas pessoas que vêm trabalhar com a gente, nos jovens, e uma dica que eu daria, acima de tudo, porque todo mundo aprendeu a dar muito mais atenção à parte acadêmica do que à parte emocional. E eu aprendi a dar mais atenção à parte emocional do que talvez até à parte acadêmica. Então, meu conselho é na direção de sejam obstinados. Né? Obstinação é a capacidade que você tem de aguentar, levar os tombos que a vida sempre te faz levar, levantar, sacudir a poeira, aprender com os erros do passado e ser cada vez melhor. E, em paralelo, eu diria que hoje mais importante do que o que você aprendeu é você conseguir lidar com tantas informações que chegam em tempo real quase. Então, aprender rápido é uma outra habilidade que eu diria que é extremamente importante. Então, obstinação e aprendizado rápido são duas características que, em toda entrevista que eu faço, eu tento identificar se as pessoas têm essas habilidades e, na minha opinião, são as que vão fazer a pessoa ter mais sucesso a médio e longo prazo. No setor de TI e Telecom, o escolhido foi Christian Gerbara, diretor-presidente da Telefônica Brasil. Muito obrigado pelo prêmio. É muito bom ter esse reconhecimento num segmento tão competitivo como o de TI e telecomunicações. Eu acho que os desafios que nós todos vamos enfrentar, o que estamos enfrentando na pandemia ou na pós-pandemia, vão muito alinhados com o propósito que nós temos aqui na Vivo. É um propósito de digitalizar para aproximar. Esse propósito se tornou mais evidente, mais essencial durante esse período que nós estamos vivendo. Nós, na Vivo, temos isso como nosso propósito. E esse propósito ele se divide em duas grandes vertentes. Né? A primeira é criar essa infraestrutura que permite a digitalização. E também falamos que tem tudo na Vivo. A gente quer ser visto como uma empresa de tecnologia que distribui serviços digitais.
serviços digitais através de parcerias, seja em serviços financeiros, em educação, entretenimento e saúde. Então, após a pandemia, é um mundo onde a digitalização vai ter um papel ainda mais essencial nas nossas vidas, e nós, como uma empresa que acredita nisso, que tem isso como propósito, queremos ser um grande ator relevante nessa transformação. Tem certas características que são essenciais nesses novos talentos que a gente busca para trabalhar na Vivo e que a gente aconselha para esses profissionais que querem se desenvolver como os futuros líderes do nosso país no mundo corporativo. Gosto de destacar 3: a empatia, a coragem e a criatividade. No setor de veículos e peças, o escolhido foi Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysler Automobiles. Olá a todos e muito obrigado pelo reconhecimento e pelo título. Eu acho que o maior desafio que a FCA, Fiat Chrysler Automobiles, globalmente, mas no Brasil no específico, deverá enfrentar para o período pós-pandemia é um desafio externo, né? O consumidor de carros e de serviços automotivos está mudando rapidamente, a pandemia acelerou algumas dessas mudanças, então o primeiro objetivo será o de entender melhor esse consumidor. Estamos fazendo estudos sociológicos e antropológicos junto com Google e junto com outras empresas para questionar-nos sobre as novas tendências que vão pautar a demanda de veículos e de serviços automotivos no futuro, e estamos trazendo esse conhecimento para a nova oferta pós-pandemia que iremos fazer. E o que eu aconselharia a um jovem que acaba de ingressar na empresa, no específico na Fiat Chrysler Automobiles, vai primeiro ter um mindset de ser open-minded, né? A segunda é claramente não deixar nunca de aprender. E para isso, como falei, ser open-minded é fundamental, mas tem todo um processo de agregação de conhecimentos, e são múltiplos, né? Hoje as carreiras especialísticas são importantíssimas, mas tem muitas carreiras transversais que precisam então atingir a conhecimentos de vários baskets, né? Por fim, a terceira característica seria aquela de abraçar o mundo digital de uma vez, né? Como fosse um dos mundos onde ele quer competir. Isso é fundamental porque esse é o futuro das empresas. E por fim, no tempo livre, se pudesse dar uma sugestão, é viajar muito, quando isso será possível, claramente, agora não é, mas quando será possível, é uma das formas para praticar essa essência de ser open-minded, para praticar essa agregação de novos conhecimentos que tão importantes são na vida própria e também na vida profissional. Ativismo social. O premiado é Eduardo Lira, fundador e presidente da Gerando Falcões. Olá, obrigado ao Valor Econômico pelo prêmio. Os maiores desafios que os CEOs vão enfrentar no período pós-pandemia é integrar as suas companhias para gerar impacto social significativo em escala. Cada vez mais a população, o consumidor, vai estar interessado em adquirir produtos de empresas que contribuem com a sociedade e que ajudam a resolver os grandes dilemas da sociedade. E, fundamentalmente, as empresas que não contribuíram nessa crise terão ainda mais problemas e desafios, porque a sociedade vai se lembrar de quem ficou do lado das pessoas mais vulneráveis nos dias mais difíceis. E o conselho que eu dou aos mais jovens é procurar empresas e times que tenham efetivamente diversidade, times que são compostos com pessoas das mais diferentes realidades sociais. O mundo vai ser cada vez mais diverso e para o Brasil ser grande, competitivo e realmente protagonista num mundo tão competitivo, vai precisar de apostar na diversidade e em talentos que venham de todas as bandas. Na categoria Jovem Liderança, o prêmio vai para Pedro de Godoy Bueno, presidente da DASA. Olá, muito obrigado pelo prêmio, agradecer ao Valor. E eu acredito que o desafio dos CEOs vai ser realmente lidar com a incerteza. Eu acho que isso já vem acontecendo nos últimos anos, mas agora, mais do que nunca, a gente tem certeza da incerteza, tudo mudando, nada é garantido,
e para isso a gente vai precisar se reinventar, pensar em novos modelos, ousar, para a gente realmente conseguir sair do outro lado. Bem, para o jovem que está entrando no mercado de trabalho, eu acho que vai ser fundamental a humildade, que é o quê? Você ser desapegado às suas opiniões, às suas ideias, saber que você tem muito para aprender, saber que só colaborando com times multidisciplinares, com diversidade, que a gente vai chegar nas melhores decisões, comunicando e tendo criatividade. É isso que vai fazer o profissional do futuro. Na categoria Presidente de Conselho, foi escolhido Roberto Marques, CEO global e presidente executivo do Conselho de Administração da Natura. Primeiro, muito obrigado pelo prêmio, pelo reconhecimento. É uma honra aqui estar representando a Natura &Co nessa premiação e muito honrado pelo reconhecimento. Com relação aos desafios futuros pós-pandemia, eu acho que o primeiro dele que a gente tem que levar em conta é que essa pandemia ainda está presente e deve continuar presente, pelo menos, eu diria, pelos próximos meses, talvez até pelo próximo ano. Ou seja, o primeiro desafio é como vamos continuar gerenciando essa que ainda é uma crise mundial de saúde pública. Do ponto de vista do negócio, eu acho que devemos continuar com uma postura, primeiro, de empatia, com relação ao cuidar dos nossos colaboradores, da nossa rede, dos nossos parceiros, ter isso sempre em mente com relação a esse período, que é um período difícil, tem sido difícil para todo mundo. Segundo, resiliência de poder se adaptar, ter flexibilidade às mudanças. Ainda vamos estar lidando com muita incerteza, crises, talvez recessão, desemprego. Então, essa habilidade dos nossos executivos de continuarem pensando em como se adaptar é muito importante. E terceiro, determinação de tomar as ações, tomar as atitudes e decisões importantes para manter a saúde do negócio, para manter o máximo possível o engajamento alto de todos os nossos colaboradores no mundo todo, de todos os nossos negócios. Então, eu acho que esses são os 3 pontos mais importantes que me vêm à cabeça aqui do ponto de vista de como pensar esse pós-pandemia e quais são os desafios que nós vamos estar enfrentando. Em termos de conselho, para quem está entrando nesse momento na vida executiva e querendo seguir uma carreira, eu acho que tem muita coisa importante, talvez, de colocar. O primeiro, esse lado de continuar aprendendo, sempre. E ter curiosidade de aprender o entorno, de aprender com outras pessoas, de ter essa curiosidade contínua, de buscar sempre um desenvolvimento próprio. Na última categoria, Startup de Sucesso, o Prêmio Executivo de Valor 2020 vai para Gabriel Braga, CEO do Quinto Andar. Oi, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Valor Econômico por esse prêmio. Foi uma surpresa que me deixou muito feliz e honrado com esse reconhecimento. Falando sobre essa crise, eu acredito que ela vai trazer 2 peculiaridades para o mundo das empresas. Primeiro, é que ela vai acelerar a noção de novas tecnologias, e isso tende a trazer oportunidades para alguns, desafios para outros. E nesse contexto, a tendência é de aumento da ansiedade, o que pode levar a uma paralisia ou uma falta de foco. E nesse contexto, eu acredito que o papel do líder em saber ler o ambiente, definir a direção e manter as pessoas focadas vai ser cada vez mais importante. Do outro lado, além das consequências econômicas, essa crise trouxe implicações sem precedentes para a saúde das pessoas e para as nossas rotinas de trabalho. E nesse contexto, a capacidade do líder de demonstrar empatia e compaixão com seus clientes, funcionários, fornecedores e todo o ecossistema em torno das empresas fica cada vez mais importante. Para você que está entrando no mercado de trabalho agora, eu reforçaria 2 competências essenciais. Primeiro, a capacidade de aprender, e a segunda, coragem. A capacidade de aprender, para mim, é uma combinação de curiosidade intelectual e humildade. É importante saber questionar por que as coisas são da forma que são, mas também ter humildade para ouvir e observar o máximo possível. Sobre coragem, a minha visão é que as pessoas tendem a superdimensionar os riscos, e isso tende a levar uma carreira mediana.
Se você parar para observar as pessoas que tiveram algum sucesso fora da curva, muito provavelmente o fator coragem para fazer algo pouco usual foi mais importante do que inteligência, títulos ou qualquer outra dimensão. Assim encerramos a 20ª edição do Prêmio Executivo de Valor. Esperamos nos encontrar pessoalmente na próxima edição em 2021.